encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vamos orar mais um pouquinho? Baixe sua cabeça, feche seus olhos um pouquinho. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que mantenha a nossa mente e o nosso coração cativo ao Senhor, a sua palavra. E te peço, Jesus, para que o Senhor possa falar conosco aqui nessa noite. Eu te peço, Jesus, para que nós não saiamos daqui desse lugar da mesma forma. Eu peço para que o Senhor nos transforme aqui, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor se revele através da sua palavra. E Deus, eu sei que o Senhor já falou comigo através desse texto, mas eu me submeto mais uma vez ao seu Espírito e ao poder da sua palavra, para que o Senhor venha ainda mais profundo e o Senhor me ensine das riquezas do teu tesouro precioso, e que nós possamos contemplar a sua beleza e a riqueza da sua glória. Eu te peço isso sobre as nossas vidas aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Gente, olha só, esse texto se trata de uma parábola de Jesus. E só para lembrar aqui, uma parábola é uma história que Jesus costumava contar como uma espécie de didática. E Jesus usava algum contexto cotidiano para liberar algo, para ensinar uma palavra, principalmente fazendo um paralelo entre aquilo que nós vivemos, entre aquilo que nós presenciamos no dia a dia com o reino dos céus. E Jesus nesse momento está sendo didático, não é? Ele está saindo da cidade, ele se encontra com uma multidão, e então ele entra num barco. Provavelmente esse barco era de seu discípulo Pedro. Ele entra nesse barco, ele fica ali às margens, e aquelas multidões estavam ali para ouvir a mensagem de Jesus. E Jesus então começa a falar algumas parábolas. E nesse contexto, Jesus, ele traz essa parábola e ensina aquelas multidões. Mas antes disso, logo no início do capítulo, tem algo que Jesus revela. E é uma profecia de Isaías, que ele diz que ele precisava cumprir. E o que era o cumprimento dessa profecia? Jesus, ele está liberando um ensino através de parábolas, mas ele está cumprindo uma profecia de Isaías, que diz que aquele povo ouviria, mas eles não entenderiam aquilo que ele estava falando. Então, Jesus explica isso aos seus discípulos. Jesus chega para aqueles homens e dizem que a maioria daquelas pessoas não conseguiram entender. Mas uma especificação de Jesus, uma coisa que Jesus explicou, o que está na profecia de Isaías, é que o fato daquela multidão não entender o que Jesus estava falando é porque eles tinham seus corações endurecidos. Misericórdia, né? Só que o detalhe interessante é que para aquilo que estava em oculto para aquelas multidões, aquilo que as multidões não conseguiam entender, aos discípulos era revelado. O que nós aprendemos aqui? Que muitas das vezes, se nós formos apenas uma multidão, querendo usar Jesus somente para o nosso próprio benefício, ou receber alguma bênção, se nós não tivermos o nosso coração no lugar correto, se o nosso coração estiver endurecido, é capaz de nós estarmos aqui para ouvir a voz de Jesus, mas a nós vai ser oculta. Nós não vamos conseguir entender aquilo que Jesus está liberando para a sua igreja, aquilo que Jesus está liberando para aqueles que são apenas
discípulos. Nós tivemos uma mensagem aqui recente e que nós falamos a respeito disso, um pouco disso, né? Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? E quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Por que que a esses homens foi dado o privilégio de ouvir e entender aquilo que Jesus estava explicando, enquanto essa multidão não estava entendendo? Só para lembrar, Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para ser um discípulo de Jesus, para ouvir a voz de Jesus, para entender as profundidades daquilo que Jesus está ensinando, eu preciso ter uma vida de renúncia. Senão, eu serei apenas uma multidão, vivendo na superficialidade. Então, não é o fato de nós estarmos com a nossa assiduidade em dia, na igreja, na célula, ou em muitas programações, que nós vamos ter garantido que Jesus vai falar conosco, que o Senhor vai estar conosco, que o Senhor vai ministrar o nosso coração, que Ele vai liberar das riquezas do céu sobre as nossas vidas, mas apenas se nós realmente formos discípulos dEle. E a marca de um discípulo é renúncia. Mas em relação a esse texto, o que nós aprendemos com esse texto? Um homem encontra um tesouro escondido no campo. Um homem, ele encontrou um tesouro escondido no campo. Gente, vamos lá. Imagina que você é dono de uma terra. Você tem um campo que vale algum dinheiro. Você sabe que imóvel hoje em dia está caro, né? Para você comprar uma casa, financiar uma casa, adquirir um terreno, você passa muitos anos, décadas, pagando aquele imóvel. Porque o imóvel, por si só, ele já tem um grande valor. Então imagina que você é dono de um campo, e ele vale uma quantia de dinheiro. Mas você contrata alguém para fazer um serviço na sua terra, na sua chácara, na sua fazenda. E você quer, por exemplo, puxar uma bomba de água, fazer um poço artesiano. E você contrata alguém para ir lá na sua terra. Então você combina com ele um valor, combina com ele um preço, e de repente, esse homem está cavando naquele campo. E enquanto ele está com a broca ou com a pá, cavando aquele campo para encontrar o lugar onde ele vai colocar as peças, né, o cano, vai colocar ali uma bomba para puxar a água, para fazer daquilo um poço. Só que enquanto ele está cavando aquele terreno, ele bate num lugar seco. Só que não é pedra, não é pedregoso. E ele então vai lá mais pertinho com a mão e ele começa a separar aquela terra. Aí sabe o que ele encontra? Um baú. Sei que você já assistiu, alguém já assistiu o filme dos piratas aqui? Piratas do Caribe. E aí ele descobriu um baú. E aí com muito cuidado ele começa a mexer ali. E ele consegue abrir aquele baú. Sabe o que ele encontra lá dentro? Você sabe o que ele encontrou lá dentro? Ele encontrou piqui lá dentro, moço. Piqui é bom demais. Brincadeira, gente. Tem uns que fizeram uma cara de nojo ali. Piqui é bom demais. Não é não, Mateus? Rapaz, a dona Dionisa fazendo um arrozinho com piqui. Meu Deus do céu, tá doido. Aquilo é bom demais. Aquilo é um tesouro, moço. Aquilo é uma riqueza sem precedentes. Mas, gente, brincadeiras à parte, aquele homem abriu aquele baú e ele encontrou ali muitas riquezas. Ele encontrou muito ouro. Sabe, aquelas correntes de ouro grande que você vê nos filmes. Não é? Aquela taça de ouro, né? Igual o São Paulo ganhou aquela taça da Libertadores há muitos anos atrás. Tinha muita riqueza ali naquele lugar. Agora imagina só, de quem é a terra? É sua. Imagina só
se este homem chega para você com uma notícia: rapaz, eu estava cavando ali e tu não sabe o que foi que eu achei? Um baú cheio de tesouro, menino. Você acha que o cara vai fazer isso? Vai não. Por quê? Você acha que o dono, você, vai dar esse tesouro para esse homem? Sim ou não? Mas de forma alguma. Primeiro, de quem é a terra? É sua. E o que está na sua terra é seu. De fato e de direito. Então olha só, o que Jesus está dizendo a respeito desse texto. Um homem achou um tesouro num campo. E o que mais? A Bíblia diz que esse homem fez o quê? Escondeu. Ele cavou de volta. Qual foi a mentalidade desse homem? Gente, esse homem cavou. Imagina que aquele homem e você combinaram. Rapaz, vamos embora fazer esse poço bem aqui, que eu acho que aqui dá certo. Não atrapalha, vai ficar numa localização legal. Dá para fazer uma irrigação aqui, puxar uns canos. E eu acho que esse lugar aqui é legal. Beleza, pois vamos fazer aqui. Meus irmãos, esse homem vai fazer de tudo para esconder aquele baú. E ele vai tampar, e ele vai chegar lá e dizer assim: ó, aquele lugar lá tá ruim, ó, deixou uns bagulho lá embaixo. Moço, vai ser difícil a gente mandar ali, botar ali. Vamos afastar mais uns 100 metros para colar, para a gente conseguir cavar em outro lugar para fazer esse poço aí, porque ali não vai dar certo. E aí, na esperteza desse homem, ele tampou aquele buraco. E aí ele chegou para aquele homem depois de fazer o poço, porque ele agora tem que manter as aparências, né? Então ele fez o poço. Ele foi lá, cavou, colocou a bomba de água, tá lá, o poço está feito. Aí por acaso ele chega para você e diz assim: ei meu brode, não é por nada não, é porque eu sempre tive que ter uma terrinha assim, igual a sua. Se você fosse vender assim por um acaso, quanto que custaria essa chácara, esse terreno? E aí você, na inocência do mundo, fala assim: rapaz, eu não pensei em vender. Estou aqui construindo minhas coisinhas, estou ali com a minha casinha e eu quero viver por aqui um tempo. Gosto de vir para cá, gosto de assar uma carne assada aqui, né? Botar uma carninha, chamar a galera para vir aqui no final de semana para a gente brincar um pouquinho. Mas, já que você perguntou, vou pensar num preço aqui para você. Mas eu não estou pensando em vender não. Aí ele insiste mais um pouquinho: não, mas pensa num preço, que aí você me fala que se eu conseguir o dinheiro, a gente negocia. E aí, técnica de venda, não pode ficar, se o cabo mostrar que está muito interessado, o preço aumenta, né não, Pedro? Então o cara tem que ficar na dele. Então esse cara, na esperteza, deixou passar ali um dia, 3 dias, uma semana. Aí chega pro cabo: e aí moço, assim por um acaso, assim, tu pensou num valor? E aí ele diz: rapaz, eu não estava pensando no preço não, mas já que você perguntou, se eu fosse vender, eu comprei aqui por mais ou menos tanto, mas ela já deu uma valorizadinha, então eu acho que uns 300 mil eu venderia esse terreno. 300 mil? Rapaz, é muito dinheiro, né? O cara ainda faz um charme ainda, né? Dá para melhorar esse preço aí não? Não, moço, 300 mil, que tira aí os impostos, não sei o quê, fica os 300 mil mesmo. Mas se você quiser, nós faz negócio. Moço, por então eu vou pensar aqui direitinho e eu te dou uma resposta. Meus irmãos, imagina um baú cheio de ouro. Eu não sei quanto é que está a precificação aí do ouro, mas eu acho que 1 quilo de ouro já valeu os 300 mil. Não é verdade? Não é verdade? Ouro vale muito dinheiro. 300 mil. Sabe o que aquele homem vai fazer? Ele vai analisar o valor daquele baú. Ele vai analisar tudo que tem dentro daquele baú. Ele vai lembrar do tanto de ouro que ele encontrou ali dentro. E rapidamente, nessa conta, ele vai entender
300 mil não é nada comparado com a riqueza que eu encontrei naquele lugar. Então a Bíblia diz que aquele homem, cheio de alegria, diga cheio de alegria, cheio de alegria, ele vai, e ele faz o quê? Ele vende tudo o que ele tem. A Bíblia diz que ele vendeu tudo o que ele tinha. Esse tudo me faz lembrar de um homem, de um jovem, que Jesus conversou com ele uma certa vez. Aquele homem tinha muitas riquezas. Só que Jesus chegou para ele e falou assim: eu tenho uma riqueza que você ainda não conhece. Eu tenho uma riqueza que você ainda não experimentou. Eu tenho uma riqueza que é capaz de te saciar, que é capaz de te completar, de te preencher, de uma forma que nenhuma dessas suas riquezas foi capaz de te proporcionar uma vida inteira. Esse homem não conseguiu compreender que riqueza era essa que Jesus estava falando. Esse jovem foi embora triste. Ele foi embora triste porque ele queria sim andar com Jesus. Mas sabe o que ele não queria? Abrir mão de tudo. Esse homem estava diante de Jesus. Esse homem teve a oportunidade de encontrar a maior riqueza do universo. Só que ele foi embora triste, porque ele não foi capaz de renunciar tudo. Só que esse é um texto que Jesus está falando, que o reino de Deus é semelhante a um homem que fez totalmente diferente do que esse jovem rico fez. Esse jovem rico foi embora triste, porque ele não teve a capacidade de renunciar tudo que ele tinha para poder seguir a Jesus. Mas Jesus está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que, encontrando um tesouro numa terra, ele fecha, ele volta, ele vende tudo que ele tem e com alegria ele volta e compra aquele campo. Cara, aquele homem voltou para negociar com você, o dono daquela terra. E ele chega com você com o Pix. Meu irmão, eu consegui a grana. Irmãos, esse homem podia não ter um centavo no bolso, ele ia conseguir os 300 mil. Ele ia levantar aquele dinheiro. Ele ia pegar empréstimo, ele ia vender a casa dele, ele ia vender a casa da irmã dele, da mãe dele, ele ia vender as cuecas dele, ele ia ser flanelinha, ele ia capinar lote, ele ia dar salto mortal para trás. Esse homem ia fazer tudo o que fosse necessário, mas ele ia conseguir esse dinheiro. E você, na maior inocência, chegou para ele e falou: é 300 mil. Só que você não sabia o tamanho do prejuízo que aquele homem estava te dando. E agora vocês assinam um acordo, vocês assinam uma papelada. Agora vocês vão no cartório, e agora aquele homem é dono daquele terreno. Aquele homem fez a maior aquisição da vida dele. Aquele homem vendeu tudo que ele tinha, porque ele entendeu que o tesouro que ele encontrou era muito mais precioso e valia mais do que tudo que ele tinha adquirido em toda a sua vida. Em todos os seus anos de trabalho, talvez aquele homem tinha outras terras, talvez aquele homem tinha um patrimônio, uma casa, um carro, uma moto, e ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, porque naquele campo tinha um tesouro que valia mais do que tudo. Essa é uma parábola que Jesus está ensinando como funciona o reino de Deus. Como que funciona uma vida com Jesus.
Certa vez, Jesus estava diante dos fariseus. E aqueles fariseus estavam questionando Jesus. Jesus, como é que o reino vai vir? Como é que o céu vai chegar? Como é que vai ser essas coisas? E Jesus falou para eles: o reino de Deus não vem em visível aparência. Na verdade, o reino de Deus já chegou. Sabe o que Jesus está dizendo? O reino de Deus chegou. Vocês estão vendo? Vocês reconhecem? Vocês estão reconhecendo o reino? E eles ficaram tontos. Eles não compreendiam quem estava diante deles. Imagina, meus irmãos, alguém está tão perto de Jesus, mas tão longe. Imagina alguém ter a experiência de estar diante de Jesus, do Filho de Deus, e ele não reconhecer que o reino de Deus já chegou, está diante deles. A maior riqueza da humanidade está diante deles, mas eles não conseguem reconhecer. Jesus precisa nos mostrar o verdadeiro tesouro das nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos tontos, igual aqueles fariseus. E às vezes nós estamos em volta de tantas programações. Por sinal, quinta-feira que vem, não esqueça, nós temos uma programação massa aqui. Nós vamos reunir essa galera aqui, nós vamos brincar muito. Nós vamos, nos unir, nós vamos conhecer gente, nós vamos brincar. Mas nem só de brincadeiras vive o homem. Mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos reconhecer essa riqueza de que Cristo está falando. Muitos não conseguiram reconhecer esse valor em Jesus. Deixa eu dizer para vocês, para ficar claro, Cristo é o tesouro escondido. Jesus é o tesouro escondido. E só quem tem olhos espirituais abertos conseguem reconhecer essa riqueza e essa beleza que Jesus é. O reino não é aparência externa, mas ele é uma revelação interna. Você só consegue reconhecer o reino de Deus se o seu coração for transformado. Agora, se o seu coração estiver endurecido como o daquela multidão, você não vai conseguir reconhecer. O texto diz que existe uma alegria na renúncia. Aquele homem, ele não vendeu tudo o que tinha com pesar, com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Quantas vezes nós utilizamos esse versículo na hora das ofertas? Mas esse versículo, esse texto, ele precisa se estender, não apenas ao nosso momento de oferta. Não é apenas os trocados que nós entregamos no gasofilácio, ou que nós transferimos através do nosso Pix. Mas essa oferta precisa ser feita com alegria através das nossas vidas. A minha vida é uma oferta a Deus. Algumas pessoas não conseguem compreender que é a minha vida que é uma oferta diante de Deus. Algumas pessoas acreditam que aquilo que é sagrado é aquilo que nós fazemos dentro da igreja, ou as programações relacionadas a ela. Muitas das vezes nós não conseguimos compreender que a forma como eu estudo, que a forma como eu trabalho, que a forma como eu trato as pessoas dentro de casa, é uma oferta a Deus. É a forma como eu entrego a minha vida a Ele, o meu coração a Ele. E gente, eu digo mais, aquilo que transforma
a vida de outras pessoas, é o nosso testemunho, é a nossa vida expressa, é Cristo nas nossas vidas. É sim quando nós abrimos a nossa boca para testemunhar do Evangelho, mas é quando eu testemunho do Evangelho e a minha vida prega além das minhas palavras. E sabe, nós precisamos compreender que esse verdadeiro tesouro precisa também ser revelado nas nossas vidas. Algumas pessoas precisam olhar para nós e enxergar esse tesouro nas nossas vidas. Nós somos o bom perfume de Cristo. Mas o que que nós temos exalado através das nossas vidas, das nossas atitudes? Será que nós revelamos a riqueza de Cristo? Será que algumas pessoas podem olhar para nós e ter a experiência desse homem de ter encontrado um grande tesouro num campo? Será que nós podemos ser a revelação de Cristo na vida de outras pessoas? E uma evidência de que nós encontramos esse tesouro é que outras pessoas estão encontrando esse tesouro em nós. Não tem ninguém descobrindo essa riqueza em você? As pessoas olham para você, elas não conseguem ver Cristo na sua vida. As pessoas olham para você na escola, na faculdade, no trabalho ou em casa, e elas não conseguem ver essa riqueza em você. Existe algo de errado conosco. Sabe, uma vez eu ouvi uma palavra do Júlio de Oliveira, acho que era em 2009. Era a coisa mais óbvia que eu ouvi na vida, mas aquilo fazia todo sentido. E ele disse assim: você não passa aquilo que você diz que tem, você passa aquilo que você tem. E ele disse: se você tem gripe e você diz que tem alergia, o que você vai transmitir para as pessoas? É gripe. Você não passa aquilo que você tem, aquilo que você diz que tem, você passa aquilo que você tem. Só tem uma forma de nós evidenciarmos Jesus Cristo, que é as outras pessoas encontrando Ele nas nossas vidas. E eu digo, muitas das vezes, nós perdemos a oportunidade. Nós perdemos a oportunidade de revelar esse tesouro para outras pessoas. Isso é para deixar a gente entristecido, sabe por quê? Porque tem pessoas que poderiam ter sido salvas através da sua vida, através da minha vida. Eu tenho certeza que eu deixei passar oportunidades na minha vida. Mas sabe o que é mais chocante? Que a gente nem liga. O mais impactante é que a gente nem se importa. São as oportunidades que nós perdemos de mostrar a nossa verdadeira riqueza e a gente nem se importa. Aí eu começo a me questionar: será que realmente nós temos uma verdadeira riqueza? Será que nós temos de fato um verdadeiro tesouro? Sabe, a alegria de alguém que foi encontrado por Jesus é ver outras pessoas sendo encontradas também. Mas sabe, a gente retém um tesouro. A gente guarda o tesouro tão bem guardado que ninguém sabe. A gente tem um tesouro tão valioso, mas nós retemos o tesouro. Esse tesouro não é para ser guardado. Esse é um tesouro para ser compartilhado. Jesus nos deu uma missão. E a forma de nós demonstrarmos o nosso amor a Ele é obedecendo a esse chamado. E nós precisamos compreender o tamanho da riqueza que nós estamos enterrando. Sabe quando Jesus falou dos talentos enterrados? Nós estamos enterrando
o Cristo. Nós pegamos a riqueza que é Jesus e nós estamos enterrando Ele. Nós estamos enterrando Ele porque nós não temos coragem de abrir a nossa boca. Sabe, talvez a maioria aqui tenha uma vida de testemunho, sim, eu acredito nisso. Mas nós somos um testemunho calado aonde nós estamos. Alguém que encontrou o verdadeiro tesouro não fica calado. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive um encontro tão profundo com Jesus. Jesus transformou a minha vida. Eu não podia ficar calado. Então eu comecei a abrir a minha boca. Na época eu estava na escola ainda, ensino médio. Sabe, uma coisa que Jesus falou comigo. Uma vez eu estava na sala de aula e eu estava inconformado porque eu precisava de uma oportunidade para pregar o evangelho aos meus amigos, aos meus colegas. Eu estava louco para dizer que eu era um eupídio antes e agora eu sou um outro eupídio, que Jesus me salvou, que Jesus me encontrou. E agora eu não podia mais ficar calado e eu estava numa guerra dentro de mim, no meio da aula. E aí então o professor parou de falar. E então eu me levantei do meu lugar. E agora eu estou diante de todos, dizendo que agora Jesus é a minha vida, Jesus é a minha paixão. E eles precisam encontrar esse Jesus como eu encontrei. Não bastava isso, eu já estava participando de uma célula. Mas sabe de uma coisa? Essa escola precisa de uma célula. Então eu e mais outro amigo doido, a gente orou durante um mês, que a gente acreditava que tinha que fazer através da oração. Vamos orar. Esse amigo meu era um professor meu lá da escola. E aí eu juntei com ele, bora fazer. E então nós oramos e jejuamos todos os dias, durante os 30 dias. 6 horas da manhã a gente ia lá para a sede da igreja e a gente orava, pedindo a Deus: Senhor, abre as portas daquela escola, porque nós queremos que a palavra entre lá. E então, passados 30 dias, nós dissemos: agora, nas terças-feiras, eu não lembro se a gente começou na terça ou na quinta, mas a gente mesclava entre esses dias, ou na terça ou na quinta-feira, mas a gente ia para o intervalo, e a gente fazia o convite para os crentes doidos, parar no meio da escola, e começar a louvar e a falar a respeito de Jesus. E eu lembro de uma vez, cara, a gente faz cada coisa. E eu lembro que eu ia levar uma palavra ali na escola, e eu pedi uma roupa emprestada de soldado, e eu tirei a minha farda do uniforme, e coloquei aquele uniforme de soldado, e eu comecei a falar para aquele povo na escola: nós precisamos ser embaixadores de Cristo, soldados de Cristo, e nós precisamos fazer isso com vontade. Mas meus irmãos, eu precisava falar do que estava queimando no meu coração. E o Matheus falou que até um dia desse tinha essa célula lá no Nascimento de Moraes. Acho que ainda tem, né? Meu Deus. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa revelar o Cristo. A gente precisa revelar o tesouro. Deixe de deixar esse tesouro enterrado. A gente precisa fazer alguma coisa. Se eu conheço o verdadeiro tesouro, eu vou revelar esse tesouro a outras pessoas. Mas muitas das vezes, nós vivemos um cristianismo barato, um cristianismo de fazer de conta. O apóstolo Paulo era um homem muito zeloso. E antes disso, o homem Saulo,
ele tinha muitas coisas do que se orgulhar. Ele tinha todas as credenciais de um homem que podia bater no peito e se orgulhar. Pelo conhecimento que tinha, pela experiência, pelo know-how, pela sua liderança. Mas uma vez ele disse: eu tenho como perda todas as coisas. Eu considero todas essas coisas como esterco. Sabe por quê? Porque ele encontrou um tesouro mais precioso, em que valia a pena abrir mão de tudo que tinha para poder encontrar. Jesus é precioso, o Senhor é precioso. E essas decisões radicais muitas das vezes vão acontecer nas nossas vidas. Isso é evidência de que nós encontramos um verdadeiro valor. Eu pergunto para você, meu irmão, Jesus sempre vai requerer algo de sacrifício das nossas vidas. Por quê? Para a nossa salvação? Não. A sua salvação veio de graça. Ele já fez tudo o que era necessário pela sua salvação. Mas você quer ser um discípulo? Você quer agradar a Jesus? Então entenda que para um cristão, ele precisa viver uma vida de renúncia. Um cristão verdadeiro, ele tem marcas de renúncia na sua vida. O que você tem renunciado por Jesus? Primeira coisa que nós precisamos renunciar é uma vida de pecado. E isso não vai ser suficiente para você parar de pecar. Mas sabe, agora você é alguém que vive em santidade. E o que é uma vida de santidade? Você vai continuar pecando, vai continuar falhando. Mas agora você para de gostar de pecar. Agora, o seu pecado, ele traz em você uma tristeza que antes você não tinha. Antes você dormia tranquilamente, fazendo tudo o que você fazia. Agora, com o Espírito Santo dentro de você, a gente não consegue mais pecar gostoso. Agora, com o Espírito Santo dentro de nós, todo pecado vai ser um incômodo. Todo pecado vai ser um motivo de arrependimento. Vai ser um motivo de reconciliação. Vai ser um motivo de abrir mão mais uma vez daquilo que estava tentando dominar você. Mas você diz: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E eu vou abrir mão mais uma vez desse pecado. Isso não é impulso. Isso é uma decisão calculada. Essas renúncias são uma decisão calculada que todo cristão verdadeiro, que todo cristão genuíno tem. Seguir a Jesus custa tudo. E vai custar tudo de você. Vai custar todo o seu coração. Jesus falou lá no Sermão do Monte que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, ali o seu coração está apontando. E sabe como é que esse coração aponta? Sabe como nós revelamos aonde está apontando o nosso coração? Não é com as nossas palavras, é com a nossa vida. Mais uma vez eu repito aqui, a nossa vida fala, as nossas atitudes dizem aquilo que nós amamos de fato. E não apenas o que dizemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vivemos. E às vezes a forma como nós chegamos a este culto fala muito de onde está apontando o nosso coração. Como que nós chegamos aqui? Desinteressados? Como que o nosso coração chegou aqui? Obrigado? Eu não sei você, eu já fui para o culto obrigado. Obrigado mesmo. Ameaçado de taca. Tu vai para a igreja, menino, tu vai levar uma taca. Eu já vim para o culto obrigado. Mas sabe, é bom porque às vezes até obrigado Jesus transforma a gente.
Num desses cultos, obrigado, Jesus vai e encontra você. Às vezes nós chegamos aqui com o nosso coração dividido. Beleza, eu vou para o culto, até queria ir para o culto. Mas tinha talvez um outro lugar que você gostaria de estar, que não fosse aqui. Talvez você tinha algo mais interessante para vivenciar, para experimentar, para conviver. E o seu coração estava dividido. Talvez você veio até animado, mas por outras razões, que não era Jesus. Talvez uma resenha boa, uma amizade, uma programação. Isso também não mostra que Jesus é o nosso verdadeiro tesouro. Agora, se nós viemos aqui, porque o nosso coração clamava por mais de Jesus, porque nós queríamos encontrar mais desse tesouro, porque nós estávamos dispostos a entregar tudo a Ele, então o nosso coração estava no lugar certo. O que é esse tesouro para nós? Cristo precisa ser o nosso maior tesouro. Sabe, algumas coisas, elas me marcam, sabe? Ontem eu tive a experiência de vir aqui na célula do Rian. E o Rian, cadê o Rian? O Rian está ali. E algo que ele falou me marcou. Ele disse, quando eu comecei a ir para a igreja, rapaz, eu fui culto após culto. E todo culto que se passava, as pessoas só falavam de Jesus. Moça, as pessoas não tinham outro assunto. Falar do amor, falar de uma bênção, só falava de Cristo. E todo culto era para falar a respeito de Cristo. E ele diz, cara, eu achei massa assim a sinceridade, porque é isso que acontece. Ele diz, cara, aquilo para mim era muito chato. Que culto é esse? O povo só fala de Cristo. Só fala de Cristo, meu Deus, não tem outra coisa. Ele disse, mas um dia eu tive uma experiência. E eu entendi. Eu entendi. Aquilo que estava só no imaginário, agora faz sentido. Agora faz sentido. Porque parece loucura, cara. Como que você vai num lugar para ouvir falar a respeito de um homem? Eu vou dizer para você, é chato mesmo. É chato até você compreender a verdadeira riqueza. É loucura mesmo até você compreender porque você está renunciando tudo. Porque você encontrou um verdadeiro tesouro. E nós demonstramos isso com a nossa vida. Sabe, Andressa, essa parada de ir para a base, de ir para missões, essas coisas não tem sentido, Andressa. Quantos anos, Andressa, tu tem? Revela aí. 30? O que alguém com 30 anos vai querer fazer na base missionária? Andressa é formada. Sabe o que o mundo está dizendo para a gente? Vai atrás dos teus sonhos. Vai atrás de um bom emprego. Vai atrás de constituir uma família. Essas coisas são todas muito boas. Mas sabe de uma coisa? Jesus talvez está querendo levantar mais Andressas nesse lugar. Mas só consegue perceber o valor quem realmente descobriu o verdadeiro tesouro. Sabe que alguém... Isso é abrir mão da própria vida. Andressa, obrigado pelo seu exemplo. Obrigado porque você com a sua vida ministra na minha vida. Ministra na vida de quem vê você fazendo um bazar, você indo atrás de mantenedor, você chorando lá no quarto, pedindo a Deus não sabendo o que vai acontecer. Irmão, andar com Cristo é andar sem saber o que Ele vai fazer com você no outro dia. A gente precisa deixar ser normal
a realidade do reino de Deus. E não ir atrás de coisas sem valor. Ajunteis tesouros nos céus. Mas nós estamos colocando o nosso tesouro na terra. As marcas de um verdadeiro discípulo é a renúncia. É abrir mão. É dizer, Jesus, muitas das vezes nós viemos aqui e nós estamos pedindo coisas a Deus. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que pega o cheque, entrega na mão de Jesus e fala, aí Jesus, pode preencher. Pode preencher que eu que vou pagar a conta agora. Eu lembro de um provérbio puritano que dizia assim, Senhor, eu sou o arco e a flecha. Pode me esticar, só cuidado para não quebrar. Só que o puritano, percebendo que fez uma oração errada, voltou atrás e disse, Senhor, eu sou o arco e a flecha. Pode puxar. E daí se quebrar? Quer ser um verdadeiro discípulo? Deixa Jesus te esticar. Deixa Jesus esticar você. E deixa Ele te mandar para onde Ele quiser. Deixa Ele fazer da sua vida o que Ele quiser na sua vida. Pode ser que Ele queira que você seja um grande empresário. Pode ser que Ele queira que você se forme numa excelente faculdade. Pode ser que Ele esteja te levando para fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos. Eu não sei, mas pega o passaporte, pega o cheque, pega a mala e coloca nas mãos de Jesus. E deixa Ele direcionar você. Eu só demonstro que eu encontrei um verdadeiro tesouro se eu tenho evidências disso na minha vida. Eu pergunto para você, você conhece esse tesouro? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. É uma parábola muito simples, mas é muito profunda. E agora eu quero colocar em xeque a vida que você diz que tem com Deus. Você realmente encontrou o verdadeiro tesouro? Por que que outras pessoas não têm os olhos brilhando ainda, enxergando esse tesouro na sua vida? Você encontrou um verdadeiro tesouro? Por que que você ainda não tem renunciado tudo que Jesus pediu para você renunciar? Você encontrou o verdadeiro tesouro porque você não tem se alegrado nesse tesouro. Sabe de uma coisa? Nós estávamos mortos em nossos pecados. Não existia um justo sequer. Todos pecamos. Todos estávamos destituídos da glória de Deus, mas Jesus veio. E embora sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele assumiu a forma de servo. Esse homem tomou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, nós estamos perto da conferência Igreja Viva com o tema Obras Maiores. Um dia, Jesus mandou os discípulos em grupos para pregar o Evangelho. E sabe, muitos sinais e maravilhas aconteceu ali entre eles. E eles voltavam celebrando, jubilando, alegrados, sabe? Eles estavam com os corações cheios de tanta alegria, porque os demônios eram sujeitos, porque as pessoas eram curadas. Mas Jesus diz para ele: ei, não fiquem alegres porque vocês veem essas coisas. Fiquem alegres porque vocês têm os nomes de vocês escritos no céu. Sabe, um dia nós estávamos perdidos, mas agora nós fomos achados.
não tínhamos valor algum, mas por causa do sangue do Cordeiro, nós somos aceitos por Deus. Deixa eu dizer uma coisa: se eu venho a esse lugar, se a minha devoção ela está condicionada a algo que Jesus pode fazer a meu respeito, eu estou anulando tudo que Jesus fez naquela cruz, e eu não estou demonstrando a verdadeira riqueza. Eu demonstro que o meu coração é seco, que o meu coração é vazio. Eu preciso encontrar a verdadeira riqueza. Mas sabe de uma coisa? Até para a terra mais seca, Jesus tem uma água. Se o seu coração está ressequido, se o seu coração está seco, assim como Jesus chegou para aquela mulher samaritana, Ele tem uma água para você beber. Você tem sede? Jesus tem uma água para você. Você tem sede? Sabe, no Salmo de Davi, ele diz que busca o Senhor ansiosamente. E ele continua dizendo, como uma terra seca. Como uma terra seca. Talvez você diga assim: eu já tive momentos em que eu tive mais fome e mais sede por Jesus. Sabe qual foi a primeira coisa que Davi disse? O meu coração te busca ansiosamente. Depois disso ele disse que o coração dele tinha sede. Sabe por que muitas das vezes falta fome e falta sede? Porque falta busca. Sabe, vezes que você passou madrugadas orando. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu não sei se você lembra de momentos em que você se derramava na presença de Deus. Eu não sei se talvez em algum momento o seu coração celebrou muito mais do que a sua condição atual. Mas sabe de uma coisa? Esse tesouro, ele é inesgotável. Se você já se alegrou por aquilo que você encontrou um dia, eu quero dizer para você, Jesus é um oceano profundo. E quanto mais você busca, mais você encontra. Você não tem mais sede, você não tem mais fome. Deixa eu te dizer, você parou de buscar Jesus. Eu quero